lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. É lá que eu quero morar, é lá que eu quero morar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Mais um Passo Cultura e hoje a alegria de receber um irmão de presbitério, um colega pastoral que é o Padre Douglas. Bem-vindo com o Diego, músico da Paróquia Santa Terezinha, ao Passo Cultura. Obrigado, Padre Gê, é uma grande alegria. Todos vocês que estão em casa, olá. Padre, é uma alegria estar aqui, assim, um pouco nervoso, uma nova experiência, né, na área da comunicação. Muito obrigado pelo seu convite. Padre, a ideia justamente é falar sobre comunicação, mas dentro do seu carisma, dentro daquilo que Deus confiou. Eu tenho a alegria, né, como eu disse, de desenvolver o meu ministério, o trabalho pastoral, juntamente com o Padre Douglas. E a gente acaba fazendo uma troca, fazendo uma partilha. Eu queria que o senhor falasse um pouco da tua vocação, como foi o teu chamado e como esse ministério vem se desenvolvendo ao longo dos anos. Bem, eu aproximadamente em 2000, eu tive uma experiência assim, muito forte com a minha família, né? Eu tenho um irmão que foi assassinado e eu fui à exumação do corpo dele. E nessa exumação do corpo dele eu perdi assim, o sentido da vida. Eu pensei, poxa, não vale a pena viver porque nós nos resumimos a isso depois da morte. Então eu comecei a buscar aquilo que fizesse a minha vida valer a pena. E o que fez a minha vida valer a pena foi consagrá-la a Deus. Eu ia para a igreja, para o grupo de oração, grupo de jovens, tudo que tinha na igreja eu ia. Então isso mexeu bastante comigo e acabou que eu fui me encontrando aí na vocação. Tive pastores, sacerdotes muito bons que me guiaram. E então entrei no seminário, comecei os estudos, né, filosóficos, teológicos e graças a Deus estamos aqui. Juntos. Padre, isso que o senhor coloca, eu acredito que é extremamente sério, né? Principalmente para as pessoas que estão nos acompanhando. Uma situação de morte, né? Uma situação de muita dificuldade para o senhor e para a sua família. Nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre esse tema em outras vezes, né? E o senhor converteu isso em uma situação de vida, né? Foi uma fuga, o que sobrava? Como é que o senhor define esse início de história ministerial? Padre, eu vejo que não foi uma fuga, foi uma consequência natural, uma consequência lógica de quando a gente se coloca em oração, de quando a gente pergunta para Deus, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com essa situação de morte? Foi bem por aí. Naquela situação de morte, eu percebi que o meu irmão, por ser muito jovem, 18 anos, eu precisava fazer alguma coisa. Eu precisava dar uma resposta para aquela situação, não na vida do meu irmão, mas na minha vida e na vida de outros jovens. Então eu entendi que Deus, através da morte do meu irmão, Ele estava me chamando também a uma vocação, a ajudar outros jovens a não viverem essa experiência tão difícil. Então assim, hoje eu só tenho a louvar a Deus. Na época foi doloroso, mas hoje eu transformo essa dor em um meio de servir a Deus. O senhor entra em que ano no seminário, Diocese de Campo Limpo? 2002. Experiência propedêutica. Então, a experiência do propedêutico foi muito boa, assim, aquela experiência de sair de casa, deixar a barra da saia da mãe e ter que ficar assim, sozinho, você e Deus, e com pessoas que você nunca conviveu com elas. Então foi um pouco difícil, um pouco traumático no início, mas depois se converteu em uma grande experiência assim, de amizade, de partilha. Então assim, foi uma experiência boa, muito boa, muito boa. A minha experiência, eu defino ela que foi uma experiência desafiadora, porque o seminarista, ele é líder, né? Ele já tem esse carisma dentro de si. E aí eu fico imaginando hoje, né? E para que vocês possam entender, vamos colocar assim, 10 seminaristas, né? 10 futuros sacerdotes, 10 líderes dentro do mesmo espaço, né? E cada um ali querendo exercitar o seu carisma ou aquilo que Deus confiou. É natural que tenha, dentro dessa diferença, né? Que tenha ali alguns conflitos. E esses conflitos, né, por falta de maturidade, a gente não tem muita consciência, mas eles acabam fazendo parte da nossa formação. Como lidar com o diferente, como administrar a diferença. O senhor sofreu isso dentro do seminário, experimentou isso? Experimentei, mas como o senhor disse,
a gente vai fazendo disso um meio de aprender a como conviver com o diferente na paróquia. Me lembro que logo que entrei no propedêutico, no seminário, né, que quer dizer preparação propedêutico, e seminário quer dizer onde se planta sementes, eu li a história de Santa Teresinha. Por incrível que pareça, eu vi que ela tinha um comportamento assim, com uma irmã que ela tinha muita dificuldade. E aí o que ela fazia? Ela servia. Aquela irmã com quem ela tinha mais dificuldade era a irmã que ela estava mais próxima. Aprendi isso, apliquei no seminário, deu certo. Foram todos os anos assim muito, muito bons, porque assim, a gente quase não tinha conflito, servindo o outro, tratando o outro como você quer ser tratado, então acaba com os conflitos. E essa dinâmica de Santa Teresinha, que é uma dinâmica religiosa, ela é contrária à dinâmica secular, né? Porque dentro da visão secular, se você tem dificuldade com algum membro da tua casa, da tua família, ou até mesmo da realidade profissional, nós somos orientados a observar olho por olho, dente por dente, né? Então, assim, está me causando mal, está me causando conflito, então vamos nos vingar, vamos fazer da vida desse camarada bastante difícil. Na lógica cristã, não. Santa Teresinha fica o exemplo aqui. Você tem dificuldade com o membro? Então pague toda essa maldade ou toda essa dificuldade com amor. Sirva o irmão. E é interessante porque você deixa a pessoa sem argumento, né? Poxa, eu prejudiquei tanto o cara e ele está cuidando de mim, ele está sendo bom comigo. Então, no mínimo, faz com que esse indivíduo, seja ele quem for, ele pense um pouco sobre a sua vida e o seu comportamento. É verdade. Me lembrei quando o senhor falava da carta de São Paulo aos Efésios, né, que diz que nós precisamos estar enraizados e alicerçados no amor. À medida que a gente vive o amor, sabe, aquele amor que diz na carta de São Paulo aos Coríntios, né, o amor que tudo crê, o amor que tudo suporta, o amor que tudo espera, o amor que tudo perdoa, a gente consegue conviver com o diferente, com as dificuldades e consegue servir a Deus com aquilo que a gente tem de melhor, né? O sacerdote, o seminarista, ele tem toda uma sensibilidade, né? E ali é um solo, uma terra muito fértil, né, para o desenvolvimento da arte, da cultura. E dentro desse período, nós temos uma característica que é muito, muito nossa, é nos identificarmos com alguma realidade da cultura ou da arte, ou nesse caso, nos identificarmos com alguma canção, alguma música. Teve uma canção nesse início de ministério, padre? Teve, eu conheci uma música do Adilson Sabará, e essa música assim, ela me marcou porque ela fala sobre o louvor. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2639, ele diz: o louvor é o tipo de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Então, acho que o cantar, o louvor, ele diz tudo, até porque ele engloba todos os outros tipos de oração. Quando o senhor está celebrando a missa, tem o hino de louvor. Quando você quer louvar a Deus por causa de uma dificuldade, então a música, o louvor, ele serve para todo momento. Então, essa música, Âncora do Amor, é a que me marcou mais. A parte bacana de fazer a troca, a partilha, né, ou entrevistar o padre Douglas, né, e eu tenho esse privilégio, como eu disse, de conviver com ele, então eu tenho conhecimento de causa, porque ele é muito bom nesse bate-bola, né, ele corresponde rápido, então eu não vou colocar ele em nenhuma furada não, porque eu sei que ele tem preparo para isso. Vamos de música? Vamos louvar ao Senhor aqui no Passo Cultura? Vamos. Âncora do Amor. Prostrado aos teus pés, joelhos no chão, quero ouvir teu falar, inundar meu coração. Prostrado aos teus pés, minha vida em tuas mãos, moldando minha alma, transformando meu viver. Honra, glória, adoração, louvor a ti, Senhor. Corpo, sangue, divindade, céu presente, pão de amor. Honra, glória, adoração, louvor a ti, Senhor. Corpo, sangue, divindade, céu presente, pão de amor. Que o meu louvor
possa ancorar meu coração em teu amor, que o meu louvor ensine-me a amar-te mais, que o meu louvor possa ancorar meu coração em teu amor, que o meu louvor ensine-me a amar-te mais. Porto seguro, onde posso entregar virtudes, pecados, tudo que sou. Ao cais da eternidade, tua voz me conduz, ancorado amor, coração de Jesus. Honra, glória, adoração, louvor a ti, Senhor. Corpo, sangue, divindade, céu presente, pão de amor. Honra, glória, adoração, louvor a ti, Senhor. Corpo, sangue, divindade, céu presente, pão de amor. Que o meu louvor possa ancorar meu coração em teu amor, que o meu louvor ensine-me a amar-te mais, que o meu louvor possa ancorar meu coração em teu amor, que o meu louvor ensine-me a amar-te mais. É isso aí, Padre Douglas fazendo a partilha da sua história aqui, dando testemunho da sua vocação no Paço Cultura. Padre Douglas é plural, prega muito bem, tem todo o entendimento sobre a doutrina da nossa igreja, a Igreja Católica, é sensível à liturgia, não sendo o suficiente, toda essa ação de Deus ainda está desenvolvendo aí a arte da canção, a arte da música, né, Padre? Eu vejo que, assim, o meu trabalho pastoral está muito ligado à juventude, e a música, ela consegue cativar o jovem, né? Ela é uma espécie de um bisturi. Ela abre o coração da juventude para que a palavra de Deus possa entrar, para que Deus, o médico, possa fazer a cirurgia. Então, a música, vejo que é importante. A gente está aprendendo, mas, graças a Deus, já dá para fazer alguma coisa. Cada um de nós, sacerdotes, nós temos um carisma muito distinto, e eu acredito que é de acordo com a necessidade da igreja. Não é o Padre João, o Padre Douglas, o nosso pároco, o Padre Lúcio, que define de que maneira vai desenvolver o seu ministério na comunidade ou na paróquia que Deus confiar. Tem a necessidade, o Espírito Santo suscita. Olha, você, né, vai desenvolver esse ministério que eu confiei nessa determinada área. Quando é que o senhor percebeu o seu carisma para a juventude? Então, na verdade, desde o início, né, do seminário, por perceber que Deus me chamava a fazer a diferença na vida de outros jovens, então desde 2002, no propedêutico, e as coisas foram acontecendo assim naturalmente, né? Deus, quando Ele quer, Ele chama e Ele vai direcionando as coisas. Então, assim, eu entrei no seminário e aí fui direcionado a trabalhar com a pastoral da juventude. E depois fui para as paróquias, né? Nós temos que fazer um estágio nas paróquias, e no estágio pastoral o padre já logo na primeira paróquia ele disse, você vai trabalhar com a juventude. Depois nas outras paróquias todas por onde passei, sempre a mesma coisa. Então parece que está estampado assim na testa, né? Juventude. Depois do propedêutico, que é a primeira experiência de seminário, o senhor faz a transição para um outro seminário, para uma outra formação, que é a formação de filosofia. O que é filosofia? Como foi essa experiência? Então, a filosofia é uma ciência, né, um conhecimento, e filosofia é amor à sabedoria, né, etimologicamente, ou seja, a origem do termo é essa, né, amor à sabedoria. E a filosofia ela é muito importante para quem é sacerdote, enfim, mas para todas as pessoas, porque a filosofia ela torna o indivíduo competente
em conhecer as coisas, em saber racionalmente refletir sobre Deus, sobre o homem, sobre o mundo. Então, ela traz essa competência, né, de fazer com que o ser humano consiga utilizar a razão, para que ele se torne competente no pensar. A filosofia ela observa, assim como a psicologia e outras ciências, várias correntes, né? O senhor não fez PUC, não fez Nossa Senhora Assunção, que é uma escola tradicional aqui, né, cuja responsabilidade é na formação dos sacerdotes e religiosas, não só da cidade de São Paulo, mas do Brasil. Fala dessa outra corrente filosófica que o senhor fez, ou dessa outra escola. Então, na verdade, assim, eu tive uma formação aristotélica e tomista, né, de Aristóteles e Santo Tomás. Então, assim, não é uma filosofia direcionada para a igreja, é uma filosofia direcionada para o pensar. Então, nós tivemos que passar por todos os pensadores, aqueles que se consideravam, se chamavam ateus. Então, assim, não tem uma filosofia somente católica, cristã, né? Uma filosofia cristã. Isso, não é necessariamente uma filosofia cristã. Então, nós abordamos todos os temas, todos os pensadores, correntes filosóficas, mas o fato de ter esse gancho aristotélico, né, de Aristóteles e de Santo Tomás, me deu uma grande estrutura de pensamento. Eu confesso que no primeiro, quando a igreja me propôs, né, para que fizesse a transição do propedêutico para a formação filosófica, eu questionei um pouco, até por falta de maturidade e de compreensão. Eu quero ser padre, eu quero rezar, eu quero ter contato com a teologia, por que eu tenho que fazer filosofia? Por que eu tenho que pesquisar sobre alguns filósofos, alguns pensadores, inclusive ateus? E aí, hoje eu consigo compreender, né? A igreja ela tem essa preocupação de alicerçar a fé, para que a gente consiga ter essa habilidade de separar, né, aquilo que é espiritual e daquilo que é temporal, né? Então, a Igreja Católica ela é muito sábia, né? Se viesse só a teologia ou só a espiritualidade desprovida da filosofia, eu acho que ia ficar faltando alguma coisa. O senhor sentiu isso, experimentou isso também? Experimentei, até porque, assim, eu gostei muito da filosofia, porque ela ajuda a pensar. E hoje é fundamental, e mesmo naquele período era fundamental saber filosofia, estudar a filosofia, porque existe muita ideologia no mundo. Ou seja, pessoas pregando as suas verdades, não a verdade em si. Então eles traziam a sua verdade. E aí eu pensei, se não tivesse a filosofia, eu não ia conseguir desmascarar essas ideologias. E a filosofia ela é uma base também para a teologia. Santo Tomás de Aquino e também Santo Agostinho, eles diziam uma coisa assim, em outras palavras, mas simplificando, eles diziam assim: a filosofia e a teologia são as duas asas com as quais o homem se eleva até Deus. Então, assim, ele iria ficar meio capenga, né? A fé e a razão. A fé e a razão, né? Porque se valorizasse somente a fé e não a razão, ele ia ficar penso. Então, são as duas asas com as quais o homem se eleva até Deus. É necessário os dois, filosofia e teologia. Quanto tempo de formação filosófica? Eu fiquei 2 anos, só que integralmente, né? Estudava de manhã, de tarde, de noite, e se bobeasse de madrugada também tinha que estudar. Então, assim, eu fiz 3 anos de filosofia em 2, né? Mas foi uma experiência, assim, ímpar. E aí depois vai fazer a experiência da teologia, né, que é o que todo religioso, né, ou todo seminarista, ou até mesmo religiosa, anseia por fazer. Experiência teológica. O que foi a teologia na sua vida? 4 anos, bem cansativos, mas muito gostosos também. A teologia, né, o estudo sobre Deus. Não estudar só Deus do ponto de vista, mais uma vez, do ponto de vista católico, mas estudar Deus e o homem nessa interação, né, a relação que o homem estabelece com Deus. E mais do que isso, a teologia ela tenta fazer assim, fazer um estudo sério sobre a relação desse Deus com o homem, porque é uma diferença, assim. As pessoas por aí dizem, a religião é tudo igual. Não é. Se você observar detalhes, você vai perceber que não é, ou não são todas iguais. Porque, por exemplo, se pensarmos a religião cristã, nós, seres humanos, buscamos a Deus. Isso é natural em todas as religiões. O homem tem sede de Deus. Tem essa sede de Deus. Mas, por outro lado, na religião cristã acontece uma coisa diferente, Padre Jean, porque é Deus que busca o homem. Então, nesse sentido, a gente já percebe aí que nem todas as religiões são iguais. A partir da criação, né? Tem um teólogo, que eu não recordo o nome agora, e eu achei muito bonito quando isso foi colocado na sala de aula, esse Deus que busca o homem, é o debruçar do Criador sobre a criatura, para trazer a criatura para essa vida eterna que é o reino dos céus. Isso é belíssimo. No meu caso, tinha algumas disciplinas na sala de aula que nós não dizíamos que era aula ou curso de teologia, era retiro, era momento de experiência com Deus. O senhor experimentou isso?
Experimentei. Os meus professores de teologia, eles sempre insistiam, olha, a teologia é uma ciência que se deve fazer de joelhos, como quem está em oração. Então, de fato, a teologia, assim, a cada nova experiência ia glorificando mais a Deus. Porque a cada leitura, a cada texto bíblico, a cada ensinamento, então, realmente, a teologia é uma ciência que se deve fazer de joelhos. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção, né, me escandalizou assim no bom sentido, né, porque me provocou, foi essa abertura que a Igreja Católica tem quando a gente não reduz teologia apenas ao entendimento ou estudo de Deus, né, ou nós não reduzimos o sacerdote apenas ao estudo do sagrado. O sacerdote é aquele homem que está inserido dentro de uma sociedade e a sua matéria de trabalho é Deus e é gente, ou seja, é ser humano. E dentro dessa proposta, nós tivemos a graça de conhecer outras religiões, de dialogar com outros líderes religiosos, para também experimentar a sua verdade, aquilo que é caro. Comunidades espíritas, comunidades orientais, comunidades cristãs e não cristãs. Eu acredito que isso, para o sacerdote, acrescenta, agrega na formação dele. Sim, é verdade, porque o Concílio Vaticano II, ele dizia, né, que nós precisamos ter um diálogo com o mundo atual. Nós estamos num mundo pluralista. Há uma pluralidade de religiões. Então, nós precisamos saber como dialogar com elas. Então, nesse sentido, assim, a igreja não está naquela fase de simplesmente criticar as religiões, mas de conhecer o que elas têm de bom, sem deixar de anunciar a verdade. Não é simplesmente, não, tudo bem, vamos juntar aqui todo mundo e é a mesma coisa. Não, nós precisamos respeitar. Essa é a postura da Igreja, Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, né, que quer dizer luz dos povos, documento importante da nossa Igreja. Então, assim, nós precisamos respeitar as outras religiões, sem deixar de anunciar a verdade. Nesse tempo de formação, filosofia e teologia, ordenação diaconal, né? Fala um pouco, não diria um estado de vida, né? Mas é uma experiência também, uma sagração, uma consagração. O que é ser diácono? Então, ser diácono é servir, né? O diácono quer dizer isso, aquele que serve. Então, assim, foi uma experiência bem longa no meu caso, sabe, 2 anos de experiência que num primeiro momento eu não compreendia, eu não conseguia ver os sinais de Deus. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo, até um amigo, um jovem que eu conheci, ele teve câncer aos 17 anos. Então eu fiquei muito assim, triste por ele. Mas ele, por outro lado, nunca chorou. E ele dizia para mim, eu era diácono na época e estava enfrentando situações difíceis também, ele falou, Deus só aprova aqueles que Ele quer aprovar. Então, eu comecei a viver meu diaconato, o meu servir com mais tranquilidade a partir daí. Então, pregava a palavra, né? O evangelho, proclamava, cantava o evangelho, servia a Deus, abençoava o povo de Deus, celebrava o sacramento, sobretudo o batismo. Então, assim, foi uma experiência muito boa. E foi uma experiência de amadurecimento, sabe? Foi a experiência assim, onde eu mais entendi o que era a oração. Chegou um momento, padre, do meu diaconato, que eu brigava com Deus. Eu falava, Senhor, o Senhor não me ouve, quando que eu vou ser padre? Eu tinha um pouco de medo, sabe, de não chegar a ser sacerdote. Aí eu percebi que o ser sacerdote não depende de mim, depende de Deus, é uma vocação, é um dom e é um mistério, como dizia, né, Beato, o Papa João Paulo II, a vocação é um dom e um mistério. E aí eu percebi uma coisa, a importância da oração. Nunca pense que Deus não ouve as tuas orações, porque Ele pode estar trabalhando em outros corações a seu favor. E então minha vida diaconal foi assim, de oração, de espera, até que a graça de Deus aconteceu também. Espera, reflexão, oração. Teve música nesse período? Teve músicas e assim, eu penso que uma música que me chamava bastante atenção era da Toca de Assis, né? Todas as músicas, porém, Fogo Abrasador, acho que hoje ela diz um pouco sobre as minhas experiências nessa época do diaconato. Diego, vamos gastar o padre Douglas, vamos aproveitar a presença dele aqui no Passo Cultura, dá para cantar, padre? Vamos lá. Inflamas o meu coração, se tu somente és a minha razão de viver e amar,
mãos minha vida está. Teu coração é onde quero morar e unir-me em amor, como um fogo abrasador, inflama, faz subir tuas centelhas de amor, em chamas do teu coração aberto, meu Senhor, inflama, faz subir tuas centelhas de amor, em chamas do teu coração aberto, meu Senhor. É isso aí, eu dizia que é a partilha da vida e do ministério do Padre Douglas, né? Mas vou fazer uma correção, é o testemunho de vida, é o testemunho vocacional. Padre, hoje o senhor continua estudando, né? Fez filosofia, fez teologia, tem toda essa intimidade com Deus através da oração, tem a vida pastoral, tem o trabalho que Deus confiou e o pároco também, que uma das competências é o trabalho pastoral com a juventude. E agora essa necessidade, né, de voltar para a sala de aula e de fazer mais uma graduação. O senhor está estudando o quê? Pedagogia. Estudante do 5º semestre de pedagogia, são 4 anos, né? E assim, esse curso está fazendo meu coração bater mais forte, acelerado um pouquinho mais, né, o coração. Porque assim, eu vejo que é a necessidade da educação, a educação católica, a necessidade da educação no mundo, né, no Brasil, a necessidade da educação em Embu-Guaçu, onde eu estou situado. Não que o sistema educacional lá não seja bom, é bom. No entanto, assim, tudo que a gente puder fazer, o que eu puder fazer para reforçar essa educação, ela seria interessante. Eu já atuo, né, trabalho numa ONG, dando aulas de linguística, de reforço em língua portuguesa para adolescentes. E então, assim, está sendo uma experiência muito boa, né, de formar competências nos alunos, nos adolescentes que foram confiados a mim por Deus e também, né, pelos meus chefes. Superiores, né? Meus superiores. Essas competências no ler, no escrever, né, produzir textos, interpretar os textos, enfim, todas as áreas de língua portuguesa, gramática, ortografia, que assim a molecada tem um pouco de, aversão, mas está sendo muito bom, muito boa a experiência. E no ensino superior, eu vou entregar o Padre Douglas, né, ele tem toda a facilidade do método e por isso o curso de pedagogia, e em orientar as monografias dos seminaristas, né, e dos mais diversos universitários aí, não só da cidade de Embu-Guaçu, mas da cidade de São Paulo. Ele não faz a monografia, ele ensina o método, né? Ele acompanha como um orientador também, que é uma coisa muito difícil, né? A questão de monografia poderia ser um pouco mais fácil. Eu mesmo tive muita dificuldade. Então, mas a monografia, padre, ela tenta estabelecer competências em vários âmbitos. A pessoa conseguir pensar, a pessoa conseguir organizar ideias, pesquisar, se comunicar com o outro, porque aí você forma um grupo para fazer a sua monografia e nem sempre o grupo se entende, então você aprende a ser democrático, então são várias as competências. Bom, eu moro com o padre Jean, né, somos padres da mesma paróquia, graças a Deus somos vigários, e assim, por essa eu não esperava, mas a gente conversa em casa, né? Vai chegar, o telefone não vai parar de tocar. Padre, me dá uma força na minha monografia. Mas isso que eu acho legal na igreja, né? Um ser humano ou um sacerdote, por mais capaz, por mais preparado que seja, ele não retém todos os dons, né? E a paróquia ou a igreja católica, ela nos provoca nesse sentido a fazermos partilha. Eu vou dar aquilo que te falta e o Senhor complementa em mim aquilo que está faltando, né? Isso é comunidade, isso é comunhão. E eu vejo, padre, mesmo na vida profissional, né, a gente acaba orientando outras áreas profissionais, até mesmo fora da igreja. Isso é vida comunitária, é o sentido que a igreja nos provoca quando nos chama a sermos família cristã. E na pedagogia, eu estudei um pensador que eu não conhecia, o nome dele é Vygotsky,
E o Vygotsky, ele fala sobre isso, padre, que o senhor está falando, sobre a necessidade do outro. Como que a gente aprende, como a cultura chega até nós através do outro, através do relacionamento social. Então, assim, quando eu ajudo alguém na monografia, ou quando eu estou lecionando, não sei, eu não simplesmente estou doando, como se a pessoa fosse um balde que eu estou preenchendo ela. É troca. Sabe? É uma troca. Eu acabo aprendendo com eles também, né? Então eu dou aquilo que eu sei e eles também, né, em contrapartida dão a mim aquilo que eles sabem. Então é uma troca, né? É uma curiosidade. Essa troca, ela se dá. O senhor já tem 2 graduações, está indo para a 3ª, tem toda uma experiência religiosa, busca essa intimidade com Deus, né? Um sacerdote maduro na fé. Essa troca também se dá na sala de aula com a educação infantil. As crianças também têm alguma coisa para oferecer para o educador? Sim, tem. Essa ideia de que a criança, seja a criança pequena, né, que nós chamamos as crianças que estão começando ainda, da pré-escola, a gente chama normalmente assim, da criança pequena, né? Depois tem aqueles que entram no 1º ano, enfim, aí eu ensino Fundamental 1, ensino Fundamental 2 e médio. A gente tem a tendência a olhar a criança ou como um pequeno adulto que tem que agir como o adulto age, ou então a gente olha para a criança como alguém vazio, né? São 2 posturas. E, no caso, assim, eu aprendi, até com um pensador também, né, Piaget, sobre o construtivismo, né, que a criança ela constrói as suas hipóteses, as suas próprias hipóteses, ela constrói o seu conhecimento. Então, assim, olhar para a criança hoje é olhar para alguém também que tem troca. Por exemplo, eu adoro tecnologia, gosto muito de usar as tecnologias. No entanto, assim, nem tudo eu sei. Então, de repente, eu chego lá com netbook, com uma TV de 42 polegadas na sala de aula, e os jovens, assim, as crianças, sabe, elas me dão um show, assim, elas fazem tudo. Você acha que está levando novidade, né? Eu acho que eu estou levando novidade, eles falam, padre, ó, tem um programa assim que você faz isso, então aí não precisa desse trabalho todo. Aí, assim, entra o exercício da humildade. Eu não sabia. Os meus pais compraram uma TV nova e uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana eu vou na casa dos meus pais. E tinha um controle remoto que tem mais de 100 números ali, exagerando, né? E eu tentando desligar, só desligar a TV eu não conseguia localizar. Meu sobrinho de 5 anos falou, tio, é aqui, ó. Né? E desligou a TV, ou seja, deu um show, né? Então, tá vendo? A criança ela vai construindo as suas hipóteses de conhecimento, ela tem muita coisa para ensinar para a gente, para troca, né? Então, nesse sentido, não tem mais aquela ideia de criança, você aprende e eu ensino. Tá. Não, tem essa troca mesmo com a criança. O senhor citou aí, né, uma outra situação que eu acho oportuno nós refletirmos, tecnologia e internet como ferramenta de comunicação. A tecnologia ela é um instrumento poderoso, né, a internet de comunicação. Reitero aqui a necessidade de nós educarmos as nossas crianças, os nossos adolescentes, mesmo os adultos, para o uso delas. Porque nós precisamos tomar cuidado para não expor as pessoas em redes sociais, porque o desgaste emocional que isso causa é muito grande. E a amplitude, né, do alcance dessas redes sociais, então, isso desmoraliza as pessoas, então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. E utilizar as redes para ensinar, para educar, mas também para evangelizar, né? Então, esse é o meu caso, pelo menos. E isso é muito sério, isso que o padre Douglas coloca, né? Até porque quando nós colocamos numa rede social, nós digitamos lá, né, ou colocamos determinada arte, isso vira um documento, porque isso é impresso, né? E dependendo do teor disso que foi digitado, né, ou foi publicado ali, pode virar uma ação jurídica, né? Então, eu acho que falta um pouco de formação para os nossos jovens, um pouco de consciência sobre responsabilidade. Eu enxergo a tecnologia e as redes sociais, o Passo Cultura é um programa, né, vinculado à internet como um dom de Deus, mas quando é desenvolvido com responsabilidade, com compromisso. Verdade. E, assim, falar dessa importância, né, de educar para o uso das tecnologias, isso é sempre muito importante. Os pais, por favor, façam isso com seus filhos. Os educadores na escola, nós temos o que nós chamamos de temas transversais. São aqueles temas que não entram necessariamente no currículo do jovem, do adolescente, enfim, mas que podem ser tratados devido à sua importância social. Então, colocar lá no tema transversal do seu plano de ensino, seu plano de aula, esse tema, o uso das tecnologias, porque, de fato, hoje a legislação está, né, investindo nessa questão de como punir
os crimes dentro desta área. Ok, é isso aí, acabou o nosso Passo Cultura, né? Encerramos a visita do Padre Douglas. Deixa um contato, Padre, onde nós encontramos o senhor para palestra em retiros, para celebração da Santa Missa, ou até mesmo para troca com outros educadores. Bom, eu vou deixar um contato estratégico. Minha paróquia, onde eu sou vigário paroquial, é a paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, em Embu-Guaçu. Então, se você procurar por esse contato, por exemplo, na internet, aí você vai me encontrar lá e vai encontrar muitos também vídeos, por exemplo, do Passo Cultura, vídeos da paróquia, enfim. Então, me procura assim, tá bom? Aí você pode me achar aí pelos meios. Exatamente, paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, na cidade de Embu-Guaçu. Talvez a dificuldade seja da agenda, né? Porque nós temos 10 comunidades e o Padre Douglas é bastante solicitado pela nossa diocese de Campo Limpo. Diego, obrigado pela presença, sempre bem-vindo. Padre Douglas, uma bênção, né, na nossa diocese, na nossa igreja, até mesmo no meu ministério. Deus abençoe. Ficamos por aqui com mais um Passo Cultura da melhor maneira possível, cantando. Vamos de Tua Família, Anjos de Resgate. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida. Eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família.